Esse vídeo não vai ser curto, mas eu garanto que vale a pena se você parar um pouquinho para pensar comigo sobre algumas questões que vou abordar aqui ao longo do vídeo. Nós vamos falar sobre João Batista, algo que tem falado muito ao meu coração, a vida de João Batista, o ministério de João Batista, mas, entretanto, o foco não será o João, né? A gente vai começar a falar sobre ele, ver alguns aspectos da vida dele, mas esse não será o tema principal desse vídeo, tá? Então a gente pode ler lá em 1 João, no capítulo 1, quando João Batista ele começa a falar sobre o Senhor Jesus e dá o seu testemunho. Então ali na última vez que ele dá o seu terceiro testemunho, né, o seu último testemunho, ele diz assim que eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, e logo lá na frente ele vai dizer que ele não conhecia quem era o Cordeiro de Deus até que se cumprisse o sinal que Deus tinha dado para ele, né, que seria a descida do Espírito Santo. E a quem ele visse descendo o Espírito sobre, seria esse o Messias. Então a gente vai parar um pouco para pensar sobre isso, né? João Batista, ele é um cara, assim, sensacional. A gente olha para a história e o ministério de João, a gente vê que ele realmente se entregou ao propósito que Deus tinha. João, ele tinha ali mais ou menos a idade de Jesus, né, quando iniciou o seu ministério, mas a semelhança do Messias, João Batista também recebeu, antes mesmo do seu nascimento, um aviso divino, né, dizendo que ele seria ali quem prepararia o caminho do Messias. Então, João, ele não viveu uma infância comum, assim como Cristo também não viveu uma infância comum, no sentido de ter-se uma expectativa sobre quem seria ele, né? E João Batista, ele viveu ali na região montanhosa da Judéia, e logo quando se completou assim uma idade, né, dele se, creio eu, ao completar uma idade dele se virar sozinho, ele foi para o deserto. E ali no deserto ele pôde ouvir claramente a voz do Senhor. E é interessante ver que isso não é incomum. Deus ele já tinha feito isso com Moisés, já tinha feito com Elias. Então o deserto, não por ser deserto, mas o deserto por ser um lugar solitário, né, um lugar de poucas opções e distrações, onde Deus ele fala claramente aos seus profetas, aos seus amados. Então João Batista ele foi ali para o deserto e eu acredito que Deus falou muito com ele naquele tempo e falou exatamente isso, né? Olha, João, vai chegar o dia de você batizar e quando você batizar e ver o Espírito descendo, esse é o Cordeiro de Deus, né? Esse é o Messias. E eu paro assim e penso, nossa, que incrível isso. E o que será que João viu, né? Eu ouvi outras pessoas dizendo sobre o que os apóstolos viram, o que o apóstolo João viu na ilha de Patmos, né? O que foi que Isaías viu quando o templo se encheu de fumaça. Então, é algo maravilhoso. E eu fico me perguntando o que João Batista ele viu no deserto, o que ele ouviu, de que forma Deus se apresentava para ele. Não é descrito na palavra, mas eu imagino assim que deve ter sido algo extraordinário também, né? Porque hoje o simples falar do Espírito Santo ao nosso coração já é algo extraordinário, que dirá o chamado do João ali no deserto, ouvindo a voz de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Então é algo a se pensar e algo assim para tirar um dia de pensamento, uma hora, duas, de você pensar no ministério de João, porque realmente é muito incrível. O segundo fato é que João, quando chegou o tempo, né, do seu ministério ser cumprido, ele vai, né, para anunciar, olha, se arrependam porque o reino de Deus já está chegando. Está vindo alguém aí que é mais importante do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então cuidem, se arrependam, mudem de vida, porque ele está vindo aí. Então João, ele começa a chamar a atenção para si mesmo. No início ele chama a atenção para si. E quando ele tem a atenção não só do povo, mas principalmente dos líderes religiosos, João, ele começa a dizer que ele não é o Messias, né? Então perguntam, você é o profeta? Não. Você é Elias? Também não. Então você é o Messias? Não sou. E então pergunta, então quem é você? E ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Ou seja, eu chamei a atenção, no caso João, né, chamou a atenção para ele próprio, por um tempo, até que todos voltassem a atenção para ele poder apontar para o Messias, para ele poder apontar que vinha um maior do que ele. Então eu acho muito interessante também a gente parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes vai ser necessário que com o nosso discurso, que também com o nosso modo de vida, com as nossas vestes, alimentação, tudo mais, nós chamamos a atenção do povo para nós mesmos, para depois nós apontarmos para o Senhor Jesus, né? Dizer assim, não, eu tenho sido assim, ou eu tenho me vestido assim, essa mudança é por causa de Jesus, aquele que é maior do que eu. Mas foi importante primeiro João, ele fazer ali um burburinho e chamar a atenção para ele próprio. Logo depois que ele começa a chamar a atenção e todo mundo, nossa, será quem que é João Batista? O que vai acontecer? Esse mesmo burburinho chega ali até a carpintaria de José, né? Até a Nazaré. Então Jesus, ouvindo que tinha um que estava batizando, também entendeu que era o momento dele se revelar para o povo como o Messias, né? Começar ali o seu ministério. Então o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério e ele também dizem, se arrependam porque é chegado o reino dos céus. E ele vai para, antes de iniciar o seu ministério, ele vai para que João Batista o batize. E lá o Espírito Santo desce e João reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e é uma coisa linda. E eu gostaria também de pensar com vocês sobre isso o seguinte. Em um momento, João Batista ele não sabia quem era Jesus, mas ele tinha isso. Em um momento, João Batista não sabia quem era Jesus, mas ele tinha a promessa, né, de quem você vê o Espírito Santo descendo ali sobre ele é o Messias.
Em um momento ele não conhecia Jesus, e em um outro momento, através do Espírito Santo, ele já tinha o conhecimento de quem era o Filho de Deus. Então pensa comigo. Como que acontece a conversão? Como que em um momento eu não quero saber nada de Deus, não conheço, não quero saber, não tenho entendimento de quem é, mas a partir de um outro momento eu já compreendo quem é o Senhor e eu já entendo quem é Deus e eu sou apaixonada pelo Senhor. Como que isso acontece? Né? É algo que é até misterioso para nós. Só que essa passagem de João vem para nos ensinar que é através do Espírito Santo. É o Espírito quem revela quem Jesus é. É o Espírito Santo que revela que ele é o Filho de Deus. E seguindo essa mesma lógica, lá em Romanos capítulo eu não vou saber o capítulo, mas eu vou deixar aqui na tela. Lá em Romanos, Paulo ele diz o seguinte, que se você crer com o seu coração e você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. E essa confissão e esse entendimento de quem Jesus é depende do Espírito Santo, do agir do Espírito e da revelação do Espírito Santo em nós. Antes de partir, né, antes de ser elevado aos céus, o Senhor Jesus ele fala o seguinte para os seus discípulos: olha, eu estou indo, porém eu estou enviando para vocês o professor, o consolador. Eu estou enviando para vocês aquele que fará lembrar tudo o que eu disse para vocês. Então é necessário que eu tenha o Espírito Santo para eu entender quem é Jesus. E a partir do momento que eu entendo e conheço quem é Jesus, eu passo a servir a Deus e a adorar a Deus como ele deseja, né? Como Deus quer ser adorado. E como ele realmente é. Porque o próprio Jesus declara de si mesmo, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então eu só posso ir até o Pai e receber a reconciliação da salvação através de Jesus. E eu só consigo reconhecer, olha que incrível, que lindo. Eu só consigo reconhecer quem é Jesus através do Espírito Santo. Então, para você que tem iniciado, né, a sua caminhada de fé, tem iniciado a sua conversão, busque do Espírito Santo para ele te mostrar quem é Jesus. E você que também já está na fé há bastante tempo, sempre busque essa renovação de conhecer, né, de conhecer quem é o Senhor. Lá em Apocalipse, só pra gente finalizar o vídeo, em Apocalipse, quando o apóstolo João, não Batista, né, o apóstolo João, amado, ele tem a visão do Senhor Jesus, ele descreve o Senhor Jesus dos pés à cabeça, né? Ele descreve os pés como bronze polido, né, como sendo muito, muito brilhante. Descreve as vestes do Senhor, descreve o cabelo do Senhor Jesus como alvo como a neve, descreve os seus olhos como chama de fogo. Então ele descreve da cabeça aos pés quem é o Senhor. E muitas vezes nós nos atentamos somente a um detalhe ou outro, mas através do Espírito nós podemos contemplar completo, a imagem completa de Jesus, tanto o cabelo alvo como a neve até os pés polido como o bronze. Então, essa é apenas uma obra do Espírito, é somente Ele quem pode nos mostrar. E não nos detenhamos apenas nos cabelos brancos como a neve, não nos detenhamos apenas nas vestes, não nos detenhamos apenas nas mãos ou no lado furado, nem nos pés, mas que nós venhamos a contemplar completamente a imagem do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então esse vídeo não é sobre João Batista, esse vídeo não é sobre nós, esse vídeo não é sobre nenhum outro assunto a não ser o Espírito de Deus e o Senhor Jesus Cristo. É somente através do Espírito que conhecemos a Jesus e somente através de Jesus que nos achegamos até a Deus. Entenderam? Essa parte não vai pro vídeo. Mas entenderam? É isso que o Senhor deseja de nós. E que Deus tenha misericórdia do nosso coração. Porque em muitos momentos o nosso coração, ele some da presença de Deus. Ele busca coisas que não é para buscar. Ele se detém com outras coisas, né? Ele se detém com o conhecimento dos profetas, com conhecimento para saber se é Elias ou não. Mas não se detém a conhecer quem é Jesus e se é Jesus o Filho de Deus. Então que nós venhamos a alinhar o nosso coração com a vontade de Deus para podermos ter esse conhecimento e alcançar o nosso objetivo, que é conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E é isso. Tchau, tchau.